Não são poucos, amados, os textos bíblicos que nos alertam sobre essa força extraordinária chamada pecado. Isaías 59, versículo 1 e 2 diz que os ouvidos do Senhor não estão tapados e nem o seu braço está encolhido, mas o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Jesus vai dizer em João capítulo 8, versículo 34, que todo aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado. Há um pecado na sua vida que você está lutando e que você está perdendo na batalha, seja qual for o pecado. Seja pecado na área sexual, seja pecado na área moral, seja pecado em qualquer área. Se é um pecado na sua adoração a Deus, você tem pecado, você tem se tornado escravo desse pecado. É por isso, amado, que na cabeça o pecado ele é tão Satanás, ele é tão sagaz, que ele mente para nós e diz, ao invés de levar a gente a encarar esse pecado, tratar desse pecado, confessar o nosso pecado, como diz Tiago capítulo 5, graças a Deus que a igreja do Quintino Cunha nós temos levantado essa bandeira. Nós não queremos pessoas religiosas daqui, nós queremos discípulos de Jesus. Nós não queremos santarrão no nosso meio, nós queremos pessoas santas. E se há pecado, inclusive na vida do pastor, ele vai confessar para alguém, porque ele não vai carregar isso. Esse é o ponto. Há uma força que domina. Quantos querem evitar, parar, não consegue, porque é escravo, porque está dominado pelo pecado. O pecado, pior ainda, ele está enraizado em nós. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 18 e 20, que ele diz que é do coração que procede todo o mal, meu irmão. Todo desejo de adultério, de roubo, de mentira, procede de dentro de mim, de dentro de você. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas é o que sai de dentro dele, é o que sai da boca dele que torna ele impuro. E o pecado nos destrói eternamente. Apocalipse 21, versículo 8. Tem uma lista de pecado lá, e João vai dizer que esses que vivem nessa prática não herdarão o reino. Portanto, nós queremos e devemos encarar o pecado de frente com todo o realismo. Tem um ditado que diz o seguinte: você jamais vai vencer um inimigo em batalha se você não conhecer as estratégias dele. E tem muito cristão, tem muita gente no nosso meio que parece que faz questão de não conhecer as estratégias de Satanás, e tem vivido em derrota na sua família, nos seus relacionamentos, individualmente, pessoalmente. Tem andado em derrota, tem andado em batalha, e percas. Porque tem feito corpo mole. E Satanás vai arrebentar. Tem uma segunda coisa aqui nessa história que eu queria que você chamasse sua atenção para isso. Primeiro, a força desse pecado. A segunda coisa, e eu quero que você preste muito bem atenção nisso: todo pecado traz consequências. Você ouviu o que eu disse? Todo pecado traz consequências. Por que eu estou dizendo isso? Olha o que vai acontecer com Davi.
Você está com a Bíblia aberta aí? 2 Samuel 12. Versículo 10. Olha o que é que o profeta Natan vai dizer para mim. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e a dareis até o próximo, que foi o filho dele, Absalão, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque o que tu fizestes em oculto, eu farei isto perante a todo Israel e perante o sol. E diz mais, versículo 14: mas posto que com isto deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o teu filho, esse filho que te nasceu, morrerá. E aí, mano, vem 6 ou 7 maldições sobre a vida de Davi. Eu não estou dizendo que nós herdamos a culpa do erro dos nossos pais, dos nossos avós, não. Ezequiel capítulo 18, versículo 28 diz que a alma que pecar essa padecerá, essa morrerá. Então o pecado ele é individual. Eu sou responsável pelos meus pecados diante de Deus. Mas quando de nós temos trazido consequências de pecados dos nossos familiares que vieram aí atrás, que viveram antes de nós, como o alcoolismo, pecado de adultério, parece uma maldição na família. Preste atenção. Em casa que tem alcoólatra, a tendência dos filhos é enveredar por aquilo. Em casa que tem violência, a tendência dos filhos, das filhas é viverem violência nos seus próprios casamentos. Separação, abandono de família, tudo isso traz uma consequência que numa cadeia vai descendo, descendo e se desdobrando e levando maldição a tantos outros. Por conta desse pecado, o filho de Davi morre. Versículo 14 vai dizer que ele vai morrer. Há um incesto na família de Davi. Amnon tem um relacionamento com Tamar, meia-irmã dele, irmã por parte de pai. Por conta disso, Absalão, que era meu irmão de Amnon, assassina Amnon. Por conta disso, Absalão intenta contra o seu próprio pai, a fim de tomar o seu reino, e não matou ele porque ele fugiu. Em consequência disso, Absalão é assassinado pelo exército de Davi. Em consequência desse adultério, Salomão mata Adonias. É mais morte na família. A vida adúltera de Salomão é uma consequência. E aí nós temos tanto exemplo. Lembra de Abraão, Agar? Olha o desastre. Abraão vai na conversa da esposa e se deita com Isaac, tem Ismael, e está aí o estrago por consequência de um pecado de um homem que andava com Deus. E não é assim quando às vezes. E como é que se faz, pastor, para mudar isso? É quando nós entregamos nossa vida para Jesus. Preste atenção nisso, amor. Talvez você venha de uma família de adultério, de separação. Sua mãe traiu seu pai traía sua mãe.
de cachaça, de briga, de droga, de pancada, de pancadaria, enfim, de tanta coisa ruim. Mas sabe de uma coisa? A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, e que você busca andar na presença dEle, e que você se torna um homem e uma mulher dEle, essa maldição é quebrada, porque a partir de você, o que vai acontecer é uma nova história. Os seus filhos também virão para Jesus, porque e os seus netos virão, e os seus bisnetos virão, e aí você vai fazendo uma nova linhagem. A palavra do Senhor diz que Deus amaldiçoa até a 7ª geração, mas Ele abençoa até 1000. Oh, Deus gracioso. É por isso que nós temos que ficar em Jesus, porque essa maldição vai ser quebrada, porque uma nova história vai acontecer não só na minha vida, mas na vida dos meus. Quanto de nós aqui chegamos no Evangelho, vindo das cachaças, dos adultérios, né? Olha para a família dele, olha para a minha família, olha para a sua família. Uma nova história está sendo contada, e isso, para a glória do Senhor, isso vai desembocar nos nossos netos, e nos nossos bisnetos, e nos nossos tataranetos, e lá netos, e vavavavavá netos. Não é verdade? Porque é assim com Deus. Uma nova história começa a acontecer a partir de nós, quando nós entregamos nossa vida para Jesus. Mas eu não poderia esquecer disso também. Esse episódio, ele nos alerta para o fato que o pecado, ele é indefensável, e esse merece punição. Vai ser punido, vai. E foi o que aconteceu. Mas lembra aqui, volta de novo aí, 2 Samuel 12. Que coisa linda. Que coisa linda. Por isso que eu li esse versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Aqui tem uma coisa muito linda. Todo pecado é contra Deus, em primeira instância. Amém? Salmo 51. Quando Davi está fazendo uma confissão do seu pecado no Salmo 51, ele diz: contra ti eu pequei, contra ti somente. Ele havia matado Urias, adulterado com Betseba, mas em primeira instância é contra Deus, porque todo pecado fere o coração de Deus. Todo pecado. Por que Deus pode e vai punir o pecado? Porque todo pecado, em primeiro lugar, é contra Ele. Quando você peca contra alguém ou contra você mesmo, é contra Deus que você está pecando em primeiro lugar. Mas veja aí o versículo, a continuação do versículo 13. Disse Natã a Davi: as palavras de Davi é tenebrosa. Pequei contra o Senhor. Mas escuta o que é que ele ouve de Deus: também o Senhor te perdoou o teu